Sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé e sou analista na XTV e vou-vos guiar novamente aqui nesta apresentação. Hoje vamos falar sobre vários temas, no qual vamos aqui dar algum destaque, portanto, à postura mais passiva que a Fed tem demonstrado e refletiu-se ainda mais nas últimas minutas divulgadas na semana passada, e vamos também perceber que impacto é que essa postura mais passiva pode ter no mercado e também na sua intervenção. Antes de avançarmos, vamos só aqui ver os principais destaques ao longo dos últimos tempos. Portanto, aqui claramente que a OPEC a ser um dos principais destaques, portanto, o facto de não ter conseguido ser estabelecido um acordo sobre os novos níveis de produção depois de 3 reuniões de negociações adiadas, acaba aqui também por colocar o petróleo sobre alguma tensão, mas a produção atual, portanto, mantém-se inalterada, pelos vistos, em agosto, que seria o mês onde seria apontado para novos aumentos sobre a produção de petróleo, uma vez que a procura tem estado a aumentar. As últimas minutas da Fed também apontam que, aliás, não apontam para grandes mudanças, na verdade, as perspectivas económicas mantêm-se praticamente iguais e isso faz com que a Fed possa ter aqui uma postura um pouco mais passiva, portanto, menos reativa. A Fed também espera que possa vir aqui a aumentar de forma gradual a redução do programa de compra de ativos. Aponta-se duas datas, sendo a primeira já em setembro, mas muitos analistas apontam para que esta redução do programa de Quantitative Easing seja só realizada no final deste ano. Portanto, aqui a ser, na verdade, o principal destaque e a ser um dos pontos que motivou as movimentações que assistimos nos mercados, mas aqui claramente também a Fed a ser muito cautelosa. Por parte do BCE, o Banco Central Europeu espera que as metas de inflação rondem os 2%, e enquanto aqui a variante Delta continua a comprometer ou a preocupar os analistas e os investidores sobre um eventual, portanto aqui, retomar das medidas de restrição, não agora no verão, mas possivelmente durante o outono e inverno, e aqui claramente a ser um fator de risco que pode comprometer a recuperação da atividade económica. Portanto, aqui são um dos pontos que foram mencionados durante a semana passada e são importantes de se acompanhar a evolução deles. Então vamos aqui olhar para o tópico desta semana. Relação aqui sobre então a última reunião da FOMC, aliás, as minutas que foram divulgadas sobre a última reunião da FOMC. As yields continuam a cair, como podemos ver aqui no gráfico, na linha branca, conseguimos ver aqui a evolução das yields, aliás, disse branca, mas queria referir a amarela. Aqui a evolução das yields nos últimos tempos, portanto, aqui claramente a continuar a descer, e aqui também a fazer com que as coisas se tornem interessantes. Ora, a Fed poderá então começar a reduzir gradualmente o programa de Quantitative Easing em setembro, sendo que é mais provável que isso aconteça no final do ano. O relatório também do NFP, o último relatório do NFP apontou para dados bastante positivos. No entanto, a Fed continua a aguardar os relatórios que serão divulgados em setembro e outubro, que serão aqueles mais importantes para se perceber, de facto, como é que está a evoluir o mercado laboral nos Estados Unidos. Claramente aqui a ser um dos pontos mais importantes e também justificar o facto o porquê da Fed adotar aqui uma postura um pouco mais passiva, depois continua aqui atento à evolução do mercado laboral antes de fazer qualquer tipo de intervenção, para também tentar minimizar ao máximo os impactos que pode ter no mercado. Por outro lado, a liquidez do mercado continua bastante elevada, portanto continua aqui a existir demasiada liquidez no mercado, e também acaba por fazer, e apesar das últimas correções, se formos aqui a ver, tem descido um pouco, mas apesar dessas últimas correções, tem estado aqui em níveis muito, muito, muito elevados. O facto das eles continuarem a descer também poderá estar relacionado com o facto das expectativas sobre
a evolução da inflação estar a diminuir e aqui claramente a deixar de ser um fator de risco, pelo menos aqui a curto prazo. Por outro lado, se estivermos então aqui numa fase transitória, reparem que aqui com o Reflation Trade acaba por ficar aqui um pouco de parte. Nós no início do ano assistimos aqui a uma valorização acentuada ou um aumento do desempenho nos setores mais prejudicados, e aqui o Russell 2000 e o Russell 1000 também a espelharem muito bem isso. E neste momento, como podemos ver, principalmente no Russell 2000, conseguimos ver que tem vindo a ter um desempenho um pouco inferior, sendo positivo também, mas um pouco inferior aos restantes índices norte-americanos. Portanto, claramente que aqui os setores que têm estado mais prejudicados ficam aqui a perder um pouco do momentum que tinham iniciado no início do ano, e pode também levar aqui a que este ciclo comece a ter a apresentar aqui uma nova transição. Por outro lado, estamos também a entrar aqui na época das earnings, a começar aqui também com o setor bancário. As expectativas são elevadas depois do último trimestre ter apresentado, aliás, depois dos últimos tempos terem apresentado também alguns entraves à evolução aqui da recuperação. Espera-se que o aumento ronde quase 20% em torno das receitas em termos homólogos, e também que o crescimento dos lucros aumente em mais de 60% em termos homólogos. Aqui a principal atenção dos investidores vai principalmente para os setores mais afetados durante a pandemia. Portanto, estamos aqui a comparar em termos homólogos, portanto, com o mesmo período do ano passado. E aqui claramente o setor da restauração, hotéis, setor de energia, setor de turismo, viagens ou indústria do turismo, aqui claramente a serem dos mais impactados no ano passado, e aqui podem vir a criar uma boa recuperação, e podem vir aqui mostrar uma boa recuperação que pode aqui claramente traduzir-se depois de uma reação positiva nos títulos dessas ações que estão então cotadas em bolsa. No entanto, espera-se que depois nos próximos trimestres possa aqui haver uma ligeira queda nos resultados. Conseguimos ver aqui então que começamos a sessão a temporada de earnings com o setor bancário. Conseguimos ver aqui também que o facto de estamos neste momento num ambiente onde as taxas de juros permanecem baixas é claramente negativo para o setor bancário. No entanto, os investidores e os analistas estarão mais atentos e mais focados nos resultados dos bancos do que propriamente no ambiente em que estão a operar neste momento, e por isso também pode ser um fator interessante de se acompanhar. Portanto, começamos logo na terça-feira, por isso amanhã, com o Goldman Sachs, JP Morgan e PepsiCo a divulgarem os seus resultados antes da abertura do mercado norte-americano, e depois tende-se até sexta-feira com vários nomes aqui, vários bancos de referência, como a Bank of America, BlackRock, Citigroup, Morgan Stanley, entre outros, a também divulgarem os seus resultados. Ora, tocando aqui no ponto do petróleo, e também a tocar aqui em outras matérias-primas, como é o caso do ouro, começando aqui pelo OPEC. As negociações em torno aqui dos membros da OPEC acabou por se revelar um fiasco, uma vez que o acordo não foi alcançado. Ora, se bem se recordam, as reuniões começaram numa quinta-feira, foram adiadas para sexta-feira, de sexta-feira foram novamente adiadas para segunda-feira, e depois na segunda-feira chegou-se à conclusão de que não havia nenhum acordo. A falta de acordo é motivado pela divergência que existe entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Portanto, aqui as metas sobre a produção não estão aqui a corresponder às expectativas de ambas os países produtores. Se por um lado a Arábia Saudita pretende um aumento gradual da produção, os Emirados Árabes Unidos é muito mais agressivo nesse aspecto e quer um retomar mais significativo.
A verdade é que a procura de petróleo tem aumentado desde o início do ano, e isso acaba por ser bom. O último relatório da OE apresentou aqui uma diminuição dos inventários de gasolina, associada a uma ligeira também queda na produção de refinaria, e deve-se recordar, e devem ter aqui em mente que atualmente a oferta é limitada, mas essa limitação é artificial, uma vez que foi estabelecido por parte dos membros da OPEC no ano passado de que, devido aos efeitos da pandemia, devido também às medidas e às fortes medidas de confinamento, os países produtores de petróleo acabaram por reduzir muito a sua produção de petróleo, uma vez que acabaria por haver um excesso na oferta face à procura na altura. Neste momento, a oferta continua limitada. A verdade é que a procura começa a aumentar e daí também a preocupação por parte da OPEC em querer retomar ou aumentar gradualmente aqui a oferta, sendo que existe os tais riscos sobre a evolução da pandemia que compromete claramente aqui a procura por petróleo. Portanto, aqui, por outro lado, deve-se destacar que a produção de gasolina tem aumentado semana após semana, o que é importante. O aumento também da procura de combustíveis não tem refletido o aumento dos preços nos Estados Unidos neste momento. Apesar de termos assistido a uma recuperação, tanto do Brent como do crudo, a verdade é que a forte procura que existe atualmente não está a refletir bem o preço não está a refletir bem essa procura. Por isso, pode aqui também ser interessante para percebermos se ainda existe a possibilidade de, eventualmente, o petróleo, tanto o crudo como o Brent, poder vir aqui a valorizar ainda mais. Portanto, aqui claramente que também a procura está a aumentar. Reparem também, curiosamente, que os produtos destilados têm aqui registado um aumento muito maior do que os outros derivados de petróleo, e aqui claramente também é ser algo interessante. Olhando aqui para o ouro e a relação que tem com as yields, portanto aqui com as obrigações, conseguimos ver que o facto das perspectivas sobre a inflação estarem a diminuir tem influenciado também a evolução das yields, portanto as yields têm estado um pouco mais baixas e com base nisso o ouro tem vindo a ser bastante bem sustentado ou apoiado. Reparem que o dólar nos últimos tempos tem exercido alguma pressão sobre os principais pares cambiais. E, curiosamente, o ouro não tem sido assim tão impactado de forma negativa em comparação se vamos olhar para o euro-dólar ou outro par cambial. Então, isso é um facto curioso, uma vez que o ouro, pelo menos dois aspectos que têm sido o principal driver para a cotação do ouro tem sido a força do dólar e a evolução das yields, mas neste momento parece que as yields têm tido um peso mais importante do que o próprio dólar. Isso aqui é interessante porque pode aqui criar também perspectivas positivas para o ouro. Por outro lado, a procura por parte de ETFs de ouro, curiosamente, continua a diminuir e faz com que possa aqui também ser um fator de risco, eventualmente a longo prazo, se as yields começarem aqui a seguir o sentido inverso daquele que tem vindo a registar nos últimos tempos. E bom, chegamos então ao final da nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Se gostaram, recomendava que colocassem um gosto. Também, se quiserem comentar, fiquem à vontade, como é óbvio. E resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e muito obrigado por terem assistido a este vídeo.